Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês para inaugurar essa conversa aqui, o canal, que é uma coisa um pouco cruel. Essa fantasia só funciona se a gente achar que a gente é igual a eles, sabe? Aquela coisa da Xuxa, acredite nos seus sonhos. A pessoa fala de um lugar. Quando você é a rainha dos baixinhos, você fala para todo mundo que basta acreditar. Quando você é o Neymar, basta acreditar. Quando você é o Pelé, basta acreditar. Quando você, no exemplo do futebol, tá lá na peneira e tá se dando mal pra caramba e tá passando fome, você tá acreditando. Pô, você tá passando fome em nome daquilo ali. Então não basta acreditar. São conceitos básicos. Você não é igual ao Neymar, nem eu. Você não é igual a Xuxa, nem eu. Tá? Não é assim. Você não é igual ao primo rico, nem eu. E também o primo pobre. Você não é igual ao primo pobre, nem eu. A questão começa por aí. A gente bem que quer ser, a gente bem que precisa acreditar. Essa parte é um pouco cruel e eu quero trabalhar ela mais para frente, mas eu preciso mencionar, antecipar, tá? Porque quando você se acredita igual ao primo rico, por exemplo, quando você se acredita igual ao autor do Um Segredo de uma Mente Milionária, quando você se acredita igual a um milionário, não é a pessoa do primo rico, tá, gente? É o exemplo, tá? Figura pública, conhecida, fácil de dar exemplos, né, com pessoas conhecidas. E depois lá na frente ainda vou falar que ele não está fazendo nada errado, tá? Antes que eu tome um processo. A questão aqui é, quando você se crê igual a um milionário, então o que você faz te leva a ser, você sai de um lugar de uma pré-potência de vir a ser. Só que você não necessariamente dispõe dessa potência prévia enquanto milionário e você acaba sendo um pobre prepotente. Esse é o risco. Eu não estou xingando ou insultando ninguém. Estou falando o conceito, tá? O prepotente é aquele que se crê antecipadamente potente o suficiente, capaz. E o que ele deveria verificar para saber se ele é potente ou não, ele deixa de verificar porque entrou ali o quê? A técnica e o método. Tá? Entrou aquilo ali, então você já não duvida. Lembra que ele tem que te vender esperança? Você tem que ter certeza, você tem que acreditar. Se você ficar duvidando, você não vai comprar mais o produto, talvez até veja alguma coisa e vai, ok, vou pensar a respeito. Então, assim, a gente aqui tem esse diferencial porque antes de você fazer a pergunta, o que eu faço para ser milionário? Ou, poxa, por que eu não fiz isso antes? Como é que eu faço para superar a diferença entre eu e aquele milionário? Antes disso, tem muita coisa que tem que ser feita. Para você ter condição real, a gente tem que ir para um período pré-pergunta, tá? A gente tem que trabalhar o teu ponto de partida. Ele não é a pergunta. A pergunta é quando você já partiu, já entende que você se conhece, sabe onde quer chegar, e aí você faz uma pergunta, como é que eu chego lá? Você percebe que muita coisa aconteceu antes de eu fazer a pergunta? A gente tem que voltar. Pré-pergunta. Porque não faz sentido você fazer uma pergunta para uma coisa que de repente não é para você. Talvez não seja ser milionário, talvez seja ser rico, talvez seja ser bilionário, independente do que é, tá? Eu não tô aqui para falar que você não vai ser milionário ou que você não deveria ser. Você ver se você deveria ser e não porque alguém te falou que você pode, tá? Como a Xuxa lá, acreditando nos seus sonhos. É você não ser ingênuo. Existe uma diferença entre você desistir de um objetivo
e você querer ser realista quanto ao objetivo. Você não precisa mudar o objetivo, mas verificando as condições, talvez você mude, talvez não. Só que você vai entender melhor sobre o objetivo de que você está falando e sobre si mesmo. O que acontece ali, nessa promessa do milionário, é um produto pronto, um produto acabado. Eu tenho isso aqui, você faz isso, chega naquilo, se você não fizer, você não vai ser, se você fizer, você vai ser, eu garanto. Você vai processar ele? Se você não ficar milionário? Será que faz... Acho até que faz sentido, mas você vai? Você se preparou? Não, eu não fiquei milionário, então eu vou processar o autor lá do Segredo da Mente Milionária, acho que é Eka, esqueci o nome dele agora. Vou processar o Primo Rico porque eu vi os vídeos dele e não fiquei milionário. Até poderia. Mas o que acontece é que eles não são ingênuos. Eles estão fazendo um trabalho. Eles têm uma lógica no que eles dizem. Só que tem uma parte muito importante que escapa a você. E essa parte a gente vai trabalhar também. Eles, quando vendem um produto pronto, eles estão vendendo condições ideais. Você vai ter uma vida de milionário. Você vai se sacrificar, mas vai valer a pena. Você vai cortar 30% do seu salário, depois você vai cortar 50% do seu salário e você vai ficar milionário e aí você vai poder descansar. São condições ideais, tá? Que eles estão te vendendo. Você pega isso e você faz aquilo. O que acontece com a condição ideal? É um trabalho que está todo feito sem você. Ele já chega pronto para você. E ele, por isso, parece mais fácil. Olha, estão me dando de bandeja o segredo da mente milionária. Estão me dando de bandeja aqui como é que eu faço para ser rico. Ou estão me dando aqui de bandeja como conquistar o amor em 3 lições básicas. Ou como trazer o amor em 3 dias. Entra naquela igreja ali que você vai receber a bênção. São promessas de cumprimento de ideais. Então é um trabalho que é feito sem você. Está tudo pronto, é só você ir lá e fazer o que eles mandam. O que acontece com isso? O que eles conseguem? Calma aí, por que eles fazem isso? 2 razões. Dinheiro e audiência. Tá? São 2 coisas. A audiência é mais dinheiro. Tá? A audiência é potencial. Agrega valor e tal, que no final das contas se converte em algum tipo de capital social, de alguma maneira se converte também em poder, porque dinheiro também é poder no fim das contas. Em última instância, audiência, dinheiro é poder, se converte em poder. Só que aí, ele então vai te dar condições ideais. Parece que não tem trabalho para você. Aí você dá o quê? Seu dinheiro, sua audiência. Hoje nós somos, se você assistir, por exemplo, o documentário do Dilema das Redes, que tem na Netflix, eu acredito que tenha em rede social, nós somos vendidos. Hoje nós somos produto. A gente assiste alguma coisa supostamente de graça e a pessoa consegue reverter isso em dinheiro. O próprio YouTube vende nossa audiência, capta, né, para anúncios e tal, e essa pessoa que captou a nossa atenção ganha muito dinheiro com a nossa simples audiência. Só que não é só audiência. Geralmente essa pessoa vende um curso, ela vende algum produto também, ou serviço. E aí, quando você deu esse dinheiro, né, deu essa audiência para essa pessoa, deu like, se inscreveu no canal da pessoa, aí é que começa o trabalho, porque a partir daí ele não faz mais nada para você. A partir daí que ele te passou isso, é você que vai ter que trabalhar e se vira para se adaptar, tá? Agora, se essas são as condições ideais, que a gente ainda vai voltar nisso mais um pouco, o que são as condições reais? Condições reais, para entender as condições reais, é preciso ter algum tipo de contato com você, saber de você. Espera aí, ele fez assim. Como é que você vai fazer?
Aí entra menos trabalho para você, porque eu não vou te trazer isso pronto. E aí o nosso canal entra mais trabalho com você. A gente precisa trabalhar com você aqui, que é o que eu estou fazendo já. Um produto inacabado, ao contrário do ideal que é um produto acabado, tem uma relação direta com a existência humana. O existir é um produto inacabado. Nós somos indefinidos. Nós podemos vir a ser qualquer coisa, inclusive milionário, né? É pelo fato de estarmos inacabados é que nós podemos nos tornar alguma outra coisa, como astronauta, milionário, policial. Nós não estamos acabados. Nós estamos vivos e em movimento. Então, olha só a diferença. As condições ideais que apresentam ali daquele produto é igual a uma idealização ou uma fantasia. Você vê aquilo ali e você fantasia com aquilo. Porque é uma condição ideal. É vendido para você como real, mas não é. Agora, o que a gente oferece aqui é um entendimento das suas condições reais. E isso não é igual à idealização. Isso sim é realização, que é o que eles prometem lá. Eles não têm condição de dar. Começa a entender a diferença? Por que a gente tem um diferencial? Condições reais de realização. O que parece redundante, mas você poderia ter condições ideais de realização. E aí, a menos que você atenda a um ideal imaginário, você não consegue realizar. Então, assim, poxa, por que será que não funciona? Tá entendendo onde é que a gente está indo? A situação deles já está resolvida. A situação deles, eles vendem porque funcionou com eles. Eles não são mentirosos. Quando eu digo que você mente para si mesmo, eles não são mentirosos. Eu não duvido que o primo rico seja rico. Eu não duvido que o cara, o autor do Segredos da Mente Milionária, seja milionário. Eu não duvido disso, de que ele tenha se tornado milionário. Tem gente que finge ser milionário também. Tem gente que quer enganar e aí para do lado de um carro bonito, ou aluga um carro para falar que é dele, mas não é. Tem gente que faz isso. Mas essas pessoas estão com a vida, assim, as pessoas mais assim honestas e trabalhadoras, que eu acredito ser o caso por exemplo, aqui do primo rico, por exemplo, a situação dele está resolvida. Ele é um cara que tem conhecimento, é um cara que sabe o que ele faz, ele ensina muita coisa mesmo, ele manja, ok. Só que ele vende porque funcionou para ele. Ou você acha que todo barman é milionário hoje? Ser barman, por exemplo, que é a história dele, foi a história dele. Tem gente que virou barman e foi demitido. Tem gente que virou barman e o avô ficou doente, você teve que largar um emprego para ir para casa cuidar do avô. Tem gente que virou barman e teve um filho por acidente, não necessariamente por uma irresponsabilidade, ou por uma realização de vida mesmo, teve um outro desfecho. E não é crime ficar rico. Não é crime ser barman e ser foda e fazer hora extra e tal. Não tem nada errado, cara. É sacrificante, sim. Dá pra fazer? Dá, mas nem pra todo mundo. Não é impossível. A questão aqui não é essa. A questão é que ali está se vendendo algo, alguém chegou lá e aí ele te vende caminho. Uma coisa é ele ter feito um caminho, outra coisa é ele te vender o caminho dele. Existe uma diferença muito grande. Isso, quando ele diz assim, quando vai vender uma coisa porque funciona, é um grande apelo. É um grande apelo. Olha, isso aqui é o segredo. Se você descobrir esse segredo, souber trabalhar esse segredo, você vai ser rico. Quando ele fala isso está calcado numa evidência, isso está calcado numa prova. Qual é essa prova? Eu mesmo sou a prova. Olhe, eu estou rico. Eu fiz e eu sou rico. Faça como eu. Não é o que muita gente
acaba dizendo, direta ou indiretamente. Propaganda tem muito assim de ser uma celebridade vai fazer uma propaganda, um atleta, um ator, faça como eu, invista em não sei o quê, ou às vezes é um narrador, faça como sei lá, Tony Ramos, compre Friboi, faça como fulano. A ideia de você ser como fulano, tá? O fato do caminho do fulano ter dado certo com o fulano prova que tal caminho funciona com fulano. Não prova que funciona com você. E isso é o começo de um entendimento menos ingênuo da situação. É uma possibilidade, não é um caminho. Não existe um caminho. Não um caminho por si só. Como uma faca não corta, um caminho não faz. Um caminho não te faz nada. O segredo não te leva a lugar nenhum. Tá? A gente vai falar do caminho próprio daqui a pouco. O que acontece geralmente? Você vai lá, adquire aquele conhecimento, aquela fala, e no fim das contas, o que você sempre... Primeiro, você vê aquilo ali e fala, pô, cara, mas você vê, o cara, ele diz que ele vai te ensinar como é que você faz. Chega ali na frente, você termina de ver, tu entendeu o que ele falou? Entendeu. Mas aí você se pergunta o quê? Tá, mas e agora? Como é que eu faço? Porque esse como você faz não foi realmente falado, entende? Aí é que tá. Você tem que se virar para se adaptar. E se adaptar é o como. O como que eles prometem que vão dizer, eles não dizem. Você tem que se adaptar é você ter que entender e se virar para descobrir como. Porque você não tem isso dado por eles. Tá? Eu tenho certeza que você assistiu esses vídeos todos aí de coach, de não sei o quê. Pô, entendi, tá, mas como é que eu aplico isso agora aqui na prática, aqui na minha vida? Muita gente tenta, eu acho até que honestamente, te passar um como fazer na prática. E não é que você não vai aprender, mas você ainda vai ter que se adaptar. No final das contas, você tem que se virar para se adaptar. Senão você faz o quê? Larga para lá aquele vídeo e vai ver outro. Por isso as pessoas compram um livro, depois compram outro, assinam um canal, daí saem desse aqui, daí vão para o outro. Porque não sabem como, não passou o como, e vou tentar descobrir o como, agora vai, agora eu vou conseguir.